Só tem uma maneira de combater o diabo. Só tem uma maneira de combater a imoralidade no meio dos jovens. É conversando, é ensinando. Não foi isso que Jesus fez e nos ensinou? Ensine o caminho em que deve andar. Mas muitos líderes e muitos pais não querem este papel do ensinar. Mas este é o nosso lugar de pais, esse é o nosso lugar como líderes, é ensinar às nossas crianças os valores, os princípios, é ensinar os nossos jovens o quanto vale a pena esperar no Senhor. Espírito Santo, nós estamos aqui. Não há espaço para mais nada. Não há espaço, meu Deus, para desobediência. Não há espaço para o pecado. Não há espaço para as emoções. Não há mais espaço para os sentimentos. Não há mais espaço para a condenação. E nós não te trocamos por nada, Senhor. Nós não vamos trocar este momento de estar com o Senhor por nada. Não te trocamos por nada, não te trocamos, meu Deus, por amizades, não te trocamos, meu Deus, por nada. Senhor, que essa mensagem venha, meu Deus, atingir o coração de cada um que aqui está. De não trocar o Senhor por coisas vazias, pequenas, porque, Senhor, o Senhor nos chamou para viver uma vida grande com o Senhor, estar com o Senhor e andar com o Senhor. Jesus, eu quero te apresentar o culto dos jovens diamantes. Senhor, nós estamos aqui, queremos aprender com o Senhor. Eu quero apresentar cada pessoa que está comigo, as que estão chegando. Meu Deus, que possamos aprender e entender o que não estamos entendendo. Senhor, ajuda os nossos jovens a todos os dias entender sobre a santidade, sobre o temor, sobre os princípios, sobre os mandamentos e a respeitá-los. Porque o Senhor tem pressa, o Senhor tem pressa, o Senhor tem pressa. Senhor, levanta jovens que temem o Senhor, que temem o teu nome, que temem a palavra. Levanta jovens, meu Deus, levanta jovens que vão impactar o mundo com suas atitudes, que vão condenar o mundo com o seu comportamento, com as suas escolhas, baseados na palavra, nos princípios do Senhor. Levanta essa geração forte, levanta esses jovens, levanta as nossas crianças, levanta, Senhor Jesus, as famílias, meu Deus, para a honra e a glória do teu santo nome. Eu declaro que esse dia, este culto será um divisor de águas, onde os nossos jovens se levantarão e condenarão o mundo através do seu comportamento, da sua atitude, crendo nos princípios e praticando os princípios da tua palavra. Venha ao nosso encontro. Nós estamos aqui preparados, prontos, meu Deus, para te receber. Nada faz sentido se o Senhor não estiver aqui. Nos ajuda. Eu consagro esta reunião e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Você pegou esse espírito? Que espírito é esse? Amém. Diga, eu bebo da palavra profética para 2025. O Senhor guardou o melhor vinho para o final. E eu creio nisso em nome de Jesus. Dá um abraço apertado nessa pessoa que está aí ao seu lado. Diga, seja bem-vindo à família Ministério Mudança de Vida, aos jovens diamantes. É uma grande honra tê-los aqui. Amém? Pode sentar por gentileza. Bom, vamos lá. Hoje estou em carreira solo, né, como se diz.
não é em dupla. E olha ali, já apareceu o tema para vocês, né? Virgindade. Os pais, os pais, né? E os pais que estão com criança, pode ficar tranquilo. Eu vou trocar as palavrinhas, porque eu sei que é um assunto muito importante e que precisamos sempre, né, estar batendo sobre esse assunto, estar ensinando, né, vocês jovens, a importância desta palavra, né, virgindade. Quem lembra, né, esse culto foi um presente de Deus, né, que foi o primeiro culto, né, foi um culto que a bispa realizou há muito, não sei quantos anos, a senhora lembra quantos anos? Alguns anos aí atrás. Foi perto da pandemia ali, no final da pandemia. E foi um culto, assim, que muitas chaves viraram. Tem testemunhos de pessoas que depois que assistiram este culto, pessoas jovens, né, que mudaram o seu padrão. Tem até o testemunho do Felipe e da Gabi, que falam ali, eles contam Destinos Curados, que eles tomaram uma decisão depois que participaram deste ensinamento, né, onde a bispa ensinou de uma maneira muito profunda a importância de se guardar, de esperar. Então, virgindade é uma aliança de sangue. Virgindade é um valor cristão. Esse é o primeiro ponto. A virgindade é um valor cristão. É um princípio do cristianismo. E ir contra, hoje, a maior dificuldade de jovens, de homens e mulheres é ir contra esta cultura mundana. Hoje nós vemos que este assunto, o mundo, né, incentiva muito os jovens, homens e mulheres, a prática, né, a prática incentivam o tempo todo as pessoas a praticarem a quebra do princípio, a quebra de uma aliança. E hoje nós estamos lutando contra esta cultura, indo contra esta cultura. Hoje não é muito difícil nas escolas, faculdades, mas principalmente nas escolas, há um grande investimento do mal para que os nossos jovens venham quebrar esta aliança, que é a aliança da virgindade. E virgindade é algo puro, é algo santo, é algo que o Senhor nos ensina a guardar para o momento certo, para a hora certa. E esse tem sido os desafios de muitos jovens, com a chegada da tecnologia, com a chegada das redes sociais, né? Hoje, o que acontece do outro lado do mundo, nós conseguimos assistir ao vivo. Com a chegada da tecnologia, hoje o acesso ficou fácil para muitos, né? Principalmente para os jovens. A igreja, né? Faltou a igreja marcar essa posição, se colocar nessa brecha. E o Ministério Mudança de Vida vem há muitos anos se colocando nessa brecha, ajudando você, jovem, seja através dos cultos ou através de atendimentos, incentivando e mostrando a vocês a importância deste princípio. O quanto isso é importante, é sagrado, é precioso e é valioso. Ou seja, precisamos falar mais sobre isso, sobre este assunto. Precisamos ensinar mais sobre este princípio. Precisamos ensinar as nossas crianças falar mais com as nossas crianças sobre este assunto. É algo que eu até preguei no culto Pais e Filhos. Eu geralmente
venho sempre pregando e ensinando os pais a lidar, né, a ensinar as crianças a não esconder. Você que é jovem, que está aqui, sabe do que eu estou dizendo. Quando alguém te nega uma informação, não te gera mais curiosidade? Eu não sei você, mas quando eu quero saber algo e alguém me nega a informação, aí que eu fico mais curiosa. Mas por que está me escondendo? Né? Porque já parece que parece que é aquela coisa, né? Se está escondendo é algo importante. Então, muitos pais e muitos líderes não querem falar sobre esse assunto com os jovens. Não querem lidar, não querem ensinar. E muitos jovens e muitas crianças estão aprendendo com o mundo. Estão aprendendo nas escolas, estão aprendendo nas redes sociais, no Google e assim por diante. E não temos que ter medo, né, aos pais. Se você tem criança ou se você tem jovens aí na sua casa, de maneira nenhuma. Você não pode ter medo de abordar esse tipo de assunto. Né? Eu encontro muitos pais, pastora, pelo amor de Deus, mas como é que eu falo? Como é que eu faço? Como que... Não, eu vou deixar isso para a escolinha. Como assim? Nada é mais gostoso e saudável do que você aprender com os seus pais, não é? De ouvir dos seus próprios pais. Isso é saudável, isso é precioso. E não, eu não nasci aprendendo sobre isso. Em casa, a bispa me ensina tudo o que eu preciso. E de tempos em tempos eu vou até ela e pergunto para ela, bispa, como é que eu vou ensinar isso para o João? Como é que eu vou ensinar isso para o Davi? E sempre foi assim, com muita tranquilidade, ela me deu o início, o meio e o fim de como eu iria abordar. E isso foi muito bom para mim. Isso foi importante, porque os pais acabam se enganando. Eu não vou falar porque vai tirar a inocência. Muito pelo contrário. No mundo que nós estamos vivendo, você vai preservar a inocência. Eu já encontrei, e às vezes eu encontro, no Ministério Infantil, crianças com 6, 7 anos de idade. Em alguns casos, até com 5 anos, já sabem o que significa. E os pais ficam horrorizados. Como assim? Quem te contou? Bom, o mundo está aí para contar, não é? Para onde você se vira, você tem essa informação. E eu fui aprendendo sobre isso porque eu vi a necessidade, né? A bispa ensinou isso em casa e eu vi a necessidade. Eu tenho que abordar esse assunto com o meu filho, porque eu sei que daqui a pouco, na escola, quando ele chegar nesse período, né, ali por volta do 5º, 6º ano, iniciando ali o 6º ano, né, esse assunto já vai começar a ser abordado. E eu me lembro uma vez que eu fui dar aula, estava dando aula lá acho que foi no TIM, não me lembro agora qual é a sala. E eu fui abordar exatamente este assunto, claro, de uma maneira, né, de uma maneira lúdica, tranquila, mas eu fui ensinar. E, de repente, né, isso me marcou de tal maneira que eu não sei quem é essa mãe, mas se ela está me ouvindo, parabéns. E eu, dando ali a aula, o menino se leva. Aí eu perguntei no final: alguém aqui tem alguma curiosidade, quer saber, tem alguma pergunta? A tia está aqui para ajudar, para responder a sua dúvida, a sua pergunta. Eu estou aqui, pode perguntar tudo que eu vou, né, responder. E um menino se levantou e disse assim. Aí eu fui perguntando para cada um, e aí um menino falou assim, quando cheguei na vez dele, ele falou assim: não, eu não preciso saber. Eu não tenho dúvida, não tenho curiosidade, sabe por quê? Aí eu já fiquei curiosa, né?
Eu quero saber sim o porquê disso. E ele disse assim: porque a minha mãe já me contou tudo sobre este assunto, então eu não tenho nenhuma curiosidade. Aquilo, assim, abriu os meus olhos e eu falei: parabéns para sua mãe. Ela está de parabéns. Aquilo mexeu comigo e reafirmou ainda mais aquela aula que eu estava dando. É importante, sim, conversarmos, ouvirmos os jovens, ouvirmos as crianças. É importante. E aquilo me impactou. Dali eu só esperei acho que alguns meses para o meu filho mais velho completar uma idade. Peguei todas as informações que eu podia com a bispa e falei: é hoje, é agora. Você pergunta assim: pastora, a senhora teve medo? Muito? Muito medo. Porque é algo que você não quer lidar, né? Você que é pai e mãe sabe. É algo que você não quer lidar, é algo que você não quer. É desconfortável, acho que essa é a palavra. É algo desconfortável. Mas eu entendi. Ou eu vou dar essa informação, ou o mundo vai dar do jeito dele. E todos nós sabemos aqui como é que o mundo ensina, não é mesmo? Todos nós sabemos. E eu sempre falo isso no culto Pais e Filhos. Seja o Google dos seus filhos, porque se você não for, o diabo vai ser. O diabo, ele não tem problema nenhum em abordar este assunto. Na verdade, é um dos carros-chefes de Satanás. Abordar e ensinar jovens e crianças sobre a quebra desta aliança, sobre a quebra deste princípio. A perda da virgindade, a perda da aliança. Então eu fui e ensinei o meu filho. Foi um dia que ficou marcado, está marcado na minha memória e ninguém vai tirar isso de mim. Foi incrível. Eu ensinei, eu respondi todas as perguntas. E aí eu perguntei: tem mais alguma coisa que você quer saber? Eu estou aqui para isso, para te ensinar. Não, mamãe, está tudo certo. Agora eu entendi como as coisas funcionam. E aí, mais à frente, depois de alguns meses, ele ouviu algo sobre este assunto. Ele olhou para mim desse jeito e fez assim: é sobre aquele assunto lá, mamãe? Aí eu falei assim: sim, filho. Aí ele falou assim: eu não preciso saber, você já me contou. Tá vendo que ali saiu e ali eu falei: é isso que eu queria. Aquilo que eu admirei naquela mãe, né, através do filho dela, eu consegui viver através do meu filho. Mas esse assunto não é algo que você fala uma vez e deixa de falar. De tempos em tempos você precisa estar lá, ensinando, mostrando, alinhando. Ou seja, estamos ensinando, será que estamos ensinando os valores e princípios cristãos aos nossos filhos e jovens todos os dias? Só tem uma maneira de combater o diabo. Só tem uma maneira de combater a imoralidade no meio dos jovens. É conversando, é ensinando. Não foi isso que Jesus fez e nos ensinou? Ensine o caminho em que deve andar. Mas muitos líderes e muitos pais não querem este papel do ensinar. Mas este é o nosso lugar de pais, esse é o nosso lugar como líderes, é ensinar às nossas crianças os valores, os princípios, é ensinar os nossos jovens o quanto vale a pena esperar no Senhor. É como essa canção que nós acabamos de cantar. Não foi isso que estava escrito? Eu não te troco por nada, não é espaço mais para nada. Eu olho para o Senhor. Vamos lá, jovens. Né? Vamos lá, vou te acalmar um pouco. É natural o ser humano, o homem, ter desejos. É natural.
mas isso precisa ser controlado. Nós temos o poder sobrenatural de Deus para vencer essas guerras da carne. Sim, a carne ela tem muitas guerras, muitos desejos, são vontades e desejos, mas Deus já nos deu este poder para vencer a carne. A carne é insaciável em seus desejos, buscando excessos em tudo. Imoralidade, comida, compras, sono exagerado e muito mais. Ela é insaciável. Não é assim? Você deita, você dorme, você quer dormir mais. Você come, você quer comer mais. Ela é insaciável. Existem pessoas, né? Nós conhecemos pessoas que estão esperando até a morte por temerem ao Senhor em países onde o cristianismo é proibido. E essas pessoas, né? Nós admiramos essas pessoas. O que você não vence agora não vai melhorar com o casamento, não vai melhorar com o tempo. E é algo que a bispa fala nesse culto sobre a virgindade. Que ela diz que muitos precisam entender sobre isso. Jovem, viva a sua juventude com tranquilidade. Crianças, viva a sua infância com tranquilidade. Se entendermos esta palavra, eu preciso passar por cada fase da minha vida com tranquilidade, eu vou viver um casamento, eu terei uma família abençoada. Essa semana o meu filho mais velho falou assim: mãe, eu não vejo a hora de ter 12 anos. Eu fiquei pensando, mas é por que ele está falando isso? O que tem lá no 12 que eu não sei? Quem está lá na frente? O que tem no 12? Eu falei, o que tem no 12? Eu não sei o que você está querendo dizer que tem no 12, né? Fiquei pensando, né? O que é que ele viu nos 12 anos que eu não vi? Aí eu já lancei aquela palavra, né? Celular? Ele falou, não, mãe, não é celular, não. Eu falei, ai, meu pai, não é o celular, é o quê? 12 anos é o quê, meu filho? O que você quer com 12 anos? 12 anos você é criança ainda, você vai brincar ainda de carrinho. Não, mamãe, eu não vejo ela chegar e falar assim, não. Aí eu quis saber o que era 12 anos. E graças a Deus, ele quer chegar nos 12 anos para pular de paraquedas igual o pai. Então eu acalmei meu coração. Então fiquei tranquila. Que já, se não era o celular, imaginei. Tá achando alguma menina bonita na igreja? Falei, não, você é criança. E é o que eu ensino muito isso para as crianças na escolinha. Criança é criança. Criança não namora. Achar um menino bonito, uma menina bonita, ok, tá dentro. Agora, namorar, não. Tudo tem o tempo certo, não é? Que a Bíblia nos ensina, há tempo para tudo. Então, eu já acalmei ali, falei, então, isso, João, isso mesmo, vai pular de paraquedas, vai, né, vai praticar esporte, ou seja, ocupar a mente. E a Bíblia, a palavra do Senhor, nos ensina que todos os dias nós precisamos ensinar os nossos filhos, né? Ao levantar, ao deitar, no caminho, precisamos ensinar. E este é um grande ensino. Passe por cada fase da sua vida com tranquilidade. Eu sou criança, eu vou passar pela minha infância com tranquilidade. Eu vou brincar, eu vou estudar, eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer. Cheguei na pré-adolescência, adolescente, né? Tem algumas mães que me pedem ajuda e falam, pastora, me socorre. Adolescente é só pelo sangue de Jesus. Eu falei, não. Adolescência é resultado da infância. Então, como que você né, moldou aquela infância? É o resultado. Então, passe pela adolescência com tranquilidade. E quando você chegar à sua juventude, que eu sei que tem bastante jovens aqui, jovens, passem com tranquilidade. Sabe, não fica naquela coisa, naquele desespero. Ai, eu não vejo a hora, eu não vejo a hora, eu não vejo a hora.
Às vezes, quando você chega lá, você vai se decepcionar. Nossa, eu desejei tanto isso e era isso? Né? E nesse culto, aliança de sangue, a bispa fala muito sobre o pacto de sangue. Por isso que nós ensinamos isso desde do Kids 1 em diante. O seu primeiro beijo vai ser... Ai, todo mundo sabe repetir, né? O seu primeiro beijo será no altar do Senhor. Que coisa mais preciosa do que isso? Isso é de grande valor. Isso é de grande valor. Dar o primeiro beijo no altar. Namorar, noivar e casar com uma única pessoa. Isso é de grande valor. Porque a palavra de Deus nos mostra aqui, vou continuar lendo, que quando você quebra essa aliança, quando você quebra essa aliança e vai se relacionando com várias pessoas, você está criando uma aliança, um pacto de sangue. Então, é uma só carne, não é isso que a Bíblia diz? Se casarão e se tornarão uma só carne. Então, já pensou o tanto de pessoas que já fizeram tantas alianças por aí e nem se dão conta? Porque, eu vou trocar a palavrinha, tá? Os sábios entenderão. Quantas pessoas que vivem essa vida íntima, né? Assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas isso é espiritual. O sexo foi criado por Deus, né? Eu lembro eu sei falar sobre isso, que a bispa me ensinou certinho como eu deveria ensinar o meu filho. Foi criado por Deus. Não foi pelo diabo. Foi criado por Deus para ser usado no momento certo. Mas veio o diabo e destruiu com tudo. Né? Que o diabo gosta de pegar o que Deus criou e confundir e bagunçar. Agora é à vontade. Todo mundo pode, na hora que quer, quando quer, com quem quer. E não é verdade. Então aqui, a única saída é temer a Deus. É a solução. Temer a Deus é a solução. Virgindade e pureza são duas coisas distintas. Jesus deixou claro que após a consumação, esse é o último estágio. Não dê lugar ao diabo. Você não tem controle, de jeito nenhum. Quem aqui já ouviu alguém falar assim: eu vou namorar? Não, você não vai, você não tem controle. Eu tenho controle. Quando eu atendo um jovem que olha para mim e fala assim: eu tenho controle, aí que eu tenho certeza que ele não tem controle nenhum. Porque ninguém tem o controle. Não tem o controle. Então, nós precisamos aprender a lidar dentro dos princípios bíblicos, a ter um namoro cristão e vigiar. Porque é isso que eu ensino para os meus casais de jovens. Quando você está conhecendo, tem uma distância, né? Então, eu estou conhecendo, nós vamos conversar, vamos orar para ver se é isso que Deus tem conosco, se é você para mim, se Deus tem você para mim ou não. Se não for, se for um rosco, que o Senhor tire. Mas se for bênção, que tudo venha fluir. Então, vem aquele processo de oração, de conversas. Vem aquele processo também que um precisa dizer ao outro o seu passado, as suas escolhas erradas, né? Se você não teve nenhuma prática, é importante, muito importante essa conversa. Porque
Os dois lados ali, eles precisam estar cientes, né? Qual é o terreno que eles estão pisando. Então, a menina, ela precisa conhecer tudo sobre o menino, o passado desse menino, a história deste menino, né? E o menino precisa também saber tudo sobre a história dessa menina, dessa garota, saber as escolhas que ela fez. E o mais importante, né, que nós sempre oramos, Senhor, o Senhor prepara as noras, que elas são tementes ao Senhor, obedientes ao Senhor, que isso é importante, muito importante. E aí, depois daquele período de oração, de conversa, de alinhamento, vem o namoro. Eu sempre falo com eles, namoro à distância assim. Então, ali, neste ensinamento, muitos são ensinados. Ah, pastora, posso pegar na mão? Posso, né, dar selinho? Não é inteligente. Porque nós sabemos que a carne é forte. A carne é fraca. O pecado, ela é fraca, né? Ela é uma belezura. Então, tem todo um ensinamento. E aí, parece que quando chega a época do noivado, parece que ativa assim, tô casado. E é? Não. E é aí onde muitos acabam caindo. E eu já mostro para eles, noivado, meu filho, é um na escolinha, outro lá na porta da igreja. Um servindo no ministério infantil, outro servindo na porta. Exatamente, porque não está liberado, não está autorizado. Tem que fazer da maneira correta. Tem que passar pelo processo. E isso louva a Deus. Essa atitude louva a Deus. Ou seja, olha o que diz aqui em 1 Coríntios. Vocês não sabem que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. Olha como a Bíblia ainda corrige. De maneira nenhuma. Não. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela. Então, de maneira nenhuma, se torna um só corpo com ela, pois as Escrituras dizem, o Ministério Mudança de Vida diz, a pastora Jéssica diz, não, as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Então, partindo deste versículo, desta palavra, dessa Escritura, já dá para você entender. Então, um garoto que se relaciona com várias meninas, ele está se tornando um só com elas. São muitas alianças. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. Ah, não, nós vamos ler juntos, jovens diamantes. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. Tá vendo como é grave? Tá vendo como é perigoso? São marcas espirituais. Ou seja, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. A imoralidade sexual fora do casamento, fora da santidade, é um pecado contra o seu próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Agora conseguem ver como o nosso corpo é precioso, que é o templo do Espírito Santo? E nós precisamos deixar esse templo limpo, organizado, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus.
Então, quando alguém questiona a sua imagem, a sua aparência, por que eu nasci por que eu nasci com esse cabelo? Por que eu nasci por que eu nasci assim? Por que eu nasci assim? Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto. Não, foi baratinho. Foi um preço baratinho. Não. Por um alto preço. Portanto, honrem a Deus com... então, jovenzinhos, vocês podem sair aí beijando, ficando, namorando, né? Horas eu estou namorando um, horas eu estou namorando outro, horas eu estou ficando com um, horas eu estou ficando com outro. Pode isso? Não, pois você foi comprado por um preço alto. Honre o seu corpo, honre a Deus com o seu corpo, honre a Deus com o seu corpo, honre a Deus com a sua vida, honre a Deus com as suas atitudes, honre a Deus com as suas escolhas. Sim, nós temos o poder de dizer não para o pecado. Nós temos o poder de dizer não para a imoralidade. Nós temos o poder de dizer não para a nossa carne. Nós temos o poder de dizer não para os nossos olhos, para as nossas mãos. Nós temos este poder. E tudo isso honra a Deus. A primeira aliança é com os pais. Um bebê, quando gerado, tem a cobertura da aliança de sangue do casamento dos pais. Então, o bebê, quando ele é gerado, ele vem dentro de uma aliança de sangue dos pais, não é? Não tem como ter um bebê sozinho, tem? Sim. Não. É uma aliança entre os pais. É uma aliança de sangue que gera uma criança. Ou seja, nós precisamos falar mais sobre esse assunto com os nossos filhos e ensinar isso para eles, sem medo. Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez, homem e mulher. E disse, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua, e os dois se tornam um. Aqui está claro que você deixa a aliança de sangue do nascimento e vai entrar em uma nova aliança por meio, deixa eu trocar essa palavra, por meio de uma vida íntima a dois. Entendeu? Ou seja, quando eu me caso, eu estou deixando a minha aliança de sangue do nascimento. Estou me unindo a uma nova aliança. E agora, quando eu me caso, nós nos tornamos um só. Então, o Senhor não vê mais dois. Ele vê um. Ele vê apenas um. Ou seja, o homem está unindo a uma nova aliança a sua esposa. Ou seja, e no momento em que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, deixamos para trás a nossa ligação com Satanás, o pecado e a morte, e unimos a um novo pacto de sangue com Jesus, de amor, verdade, de vida eterna com o Pai. Consegue entender, então, esses dois pontos de aliança? Quem aqui é solteiro, jovem solteiro? Levanta a mão. Que não casou ainda. Tá vendo? Você está sobre a aliança do nascimento. Então, você está sobre a aliança do nascimento, que é a união do seu pai e da sua mãe. Quando você se casar, essa aliança se encerra e você inicia uma nova aliança com o seu esposo ou com a sua esposa. Ou seja, a virgindade é um grande presente de Deus para todos. É um presente de Deus.
Em Hebreus 13:4 diz assim: honrem o casamento, mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. O homem, ao se manter-se virgem, é a prova da sua inteira sujeição a Deus. Porque ele mostra: eu venci os impulsos da minha carne. Não é bonito isso? Um menino que preserva sua virgindade, ele é a prova da sujeição, ele se sujeitou a Deus. Ele venceu os impulsos da carne dele. Porque impulsos, vontades, todos nós temos. Mas nós temos que colocá-los em sujeição. Aqui em Provérbios, fala um pouco mais sobre o casamento. Mas aqui, beba a água de sua própria cisterna, compartilhe o amor somente com a sua esposa. Então, jovenzinhos, quando vocês chegarem nesse momento lindo da vida de vocês, do casamento, guarde essa escritura no seu coração. Beba a água de sua própria cisterna. Você não precisa beber das outras cisternas, você tem a sua própria. Compartilhe seu amor somente com a sua esposa, pode trocar pelo seu marido. Por que derramar pelas ruas a água de suas fontes ao ter sexo com qualquer outra mulher? Reserve essa água apenas para vocês. Não a reparta com estranhos. Seja abençoada a sua fonte. Alegre-se com a mulher da sua juventude. Com a sua primeira namorada, que agora é sua esposa. Ela é a gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre, e você seja cativado por seu amor o tempo todo. Apocalipse 14:4 diz: eles se conservam puros, sem manter relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra, como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. E agora aqui eu vou ler essa escritura e eu vou colocar vocês, jovens, os jovens diamantes, os jovens do Ministério Mudança de Vida, se conservaram puros, sem manter relações com outras mulheres, com outros homens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Porque os jovens do Ministério Mudança de Vida foram comprados dentre os habitantes da terra como uma oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Eu creio, eu ligo essa palavra aqui na terra e ligo no céu em nome de Jesus, que os jovens do Ministério Mudança de Vida são jovens separados, que constrange o mundo com suas atitudes, com as escolhas baseadas na palavra de Deus. E aí você pergunta assim: e quando isso já aconteceu, pastora? Eu não participei do culto da virgindade há tempo. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então, para aqueles que estão ouvindo essa palavra pela primeira vez, está aqui um consolo, Atos 17. Para aqueles que já tinham ouvido esta palavra, já tinham assistido o culto, já tinham aprendido, arrependam-se. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor. Respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Cada pessoa que você se relacionou deixou uma marca em você. Isso a ciência já comprovou. Jovens, em nome de Jesus, não cochila, não dorme, preste atenção. Vou ler de novo.
cada pessoa que você se relacionou. Mas eu creio que aqui os nossos jovens não se relacionaram. Estou falando, não. Os nossos jovens são puros. Deixou uma marca em você. Deixou uma marca em você e você deixou uma marca nesta pessoa. Uma aliança. Ou seja, aí você pergunta, quem buscar? Pastora, que tipo de homem eu devo buscar? Que tipo de mulher eu devo buscar? Aqueles que temem a Deus. Aqueles que temem a Deus. Provérbios 18, 22. O homem que encontra uma pessoa, uma esposa, encontra um bem precioso e recebe o favor. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso ficar escolhendo unidunité? Não, querido. Não é né? Girando lá a garrafa, é essa. Não é essa. Não. Eu preciso escolher aquele que teme a Deus. Quem encontra uma esposa descobre algo excelente. Recebe uma bênção especial do Senhor. Quem é que quer uma bênção especial? Dos jovens, é claro, né? Porque já tem uns casados, já está com a sua bênção especial. Agora, né? Dos jovens. Quer uma bênção especial. Quem encontra uma esposa, acha quem lhe traz felicidade e alcança o favor do Senhor. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e será próspero. Tá vendo, meninos? Fica aí. Tem que escolher uma menina que teme o Senhor, para que todas essas promessas, essa escritura, se cumpra na sua vida. A mesma coisa para as meninas. Certo? Não é o descoladão, não é o, né? Como que diz, né? Na escola sempre tem aquele que é a estrela que brilha lá na escola, né? Toda escola tem um que chama mais atenção, tem a menina que chama mais atenção. Não. Nós que somos cristãos, nós precisamos escolher e orar por isso. Aqueles que temem a Deus. Antes de eu ir para o próximo assunto, jovens, vocês têm orado pelo futuro de vocês? Vocês têm pedido para o Senhor preparar a pessoa certa para vocês? Silêncio da morte. Tem que orar. Tem que orar. Eu tenho o propósito dos meus filhos desde quando eles eram bebezinhos na barriga. Senhor, prepara. Senhor, prepara. Em algum lugar, a esposa dos meus filhos não está sendo gerada. Então, prepara a esposa certa. Né? E eu até brinco, pode ser que eu estou dando aula para minha futura nora, né? Em algum momento ali da escolinha. Ou seja, nós temos que orar. Meninas, vocês precisam orar. Senhor, prepara o rapaz certo. Prepara o menino certo, que vai ser o meu primeiro amor. Eu vou namorar, noivar e casar. E vamos construir uma linda família. Vamos ter um namoro santo, puro, íntegro, verdadeiro, na bênção do Senhor. Mesma coisa do outro lado. Vocês precisam se despertar para isso. É fundamental orar sobre isso. Ou vocês acham que não? Se eu te pedir um presente, me dá um presente, você me traz uma vassoura e uma pá de presente. Eu posso reclamar do presente que eu ganhei? Sim ou não? É claro que eu não posso reclamar, porque eu não especifiquei. Eu falei, me dê um presente. Então, é a mesma coisa. Ah, Senhor, me arruma um varão aí. Qualquer um? Ah, só me arruma, Senhor, porque eu quero casar. Qualquer um, eu quero casar, Senhor. Aí vem, daquele jeito. Ai, Senhor, não foi isso que eu te pedi. Muito pelo contrário. Você disse qualquer um. Então, eu estou te dando um para você ajudá-lo. Ponto.
Então, jovens, vocês precisam levar isso a sério. Viu, meninas? Meninos? Orar todos os dias. Quem aqui é casado? Você é casado, meu filho? Que você é casado? Não, também é criança porque é casado. Você não é casado. Quem aqui é casado? Nós já não passamos grandes desafios no casamento? Todo dia tem algo para moldar. Todo dia tem algo para trabalhar, não é? Então, jovens, é isso que nós queremos te ensinar. Saia na frente. Os nossos pais não ensinaram isso para nós. Não ensinaram. Os nossos pais não nos ensinaram, né, os que já são casados, não ensinaram sobre esse princípio, a trilhar este caminho. Mas nós estamos ensinando vocês. E na Bíblia diz, você não tem porque não pede. Quando pede, pede o quê? Pede errado. Então não, jovem. Todos os dias você precisa colocar em oração. Senhor, prepara o meu futuro. Senhor, eu quero viver uma vida de santidade. Prepara, Senhor, a minha esposa. Eu não sei onde ela está, mas eu sei que o Senhor está preparando. Eu quero uma esposa. Eu vou ter uma namorada que vai ser a minha noiva. Eu vou casar com ela. Eu quero ela. Como que você quer ela? Como que você deseja? Como que você quer? Primeira coisa, uma menina que teme ao Senhor, que anda no caminho do Senhor, que ama a palavra do Senhor, que ama o Senhor, uma menina que teme ao Senhor, uma menina que vai me dizer não. Também tem que orar por isso também, né? Porque a bispa ensina isso de casa. Quem coloca o limite é a mulher. Quem impõe o limite é a mulher. Então, meninos, ora que ela imponha limite sobre mim. Para que tenhamos um namoro santo, um noivado santo e um casamento abençoado. Eu conheço muitos jovens que têm painel, os painéis ali, o painel dos sonhos, tem a foto lá. Alguns eu já sei quem é, mas não vou falar. Tem a foto lá. Mas agora você precisa especificar. Certo? A mesma coisa as meninas. Meninas, vocês querem casar com o pai de vocês? Tá tudo bem? Você quer cuidar? Você quer casar com alguém que você tem que cuidar dele? As meninas, eu estou perguntando. Você quer casar com alguém que você, com um rapaz que você tem que cuidar dele? Que ele fique em casa e você vai trabalhar. As meninas querem isso? Então, tem que orar sobre isso. Senhor, prepara um homem que vai ser um auxiliador, que vai ser o meu parceiro, o meu amigo, que vai ser o homem da casa, que vai tomar as decisões pela família, um homem provedor. Vocês precisam orar sobre isso. Um homem que teme o Senhor, um homem que ama o Senhor, ama a tua palavra. Combinado? Então, a lição para você. Todos os dias, jovens, vocês precisam orar. Prepara, Senhor. E quando chegar o momento certo, eu estarei preparado para viver a plenitude do Senhor. Não é, né, nós que somos pais, né, a gente idealiza muito isso para os nossos filhos, né? O momento de vê-los casando, né, tem muitos casamentos aqui na igreja, e quando eu vejo jovens que eu dei aula, né, que eu ajudei na formação casando, aquilo é algo assim, é um presente. Porque, poxa vida, eu fiz parte disso, eu ajudei esse casal a construir essa família poderosa e abençoada. Ou seja, se você ainda não preserva o precioso presente de Deus, que é a sua virgindade, se você ainda preserva, então, você preserva esse precioso presente de Deus, que é a sua virgindade, agradeça a Deus por isso.
pois você tem a chance e vai poder oferecer essa primícia do seu casamento ao seu cônjuge. Não é forte isso? Você vai poder oferecer a ele. E assim o Senhor abençoará os filhos que virão desta aliança. Se você perdeu a virgindade, ou ela foi roubada de você, saiba que você pode recomeçar. Para a glória de Deus, louvado seja o Senhor Jesus, não é o fim. A graça e renovação no plano divino para a sua vida. Ou seja, todos os dias precisamos orar e quebrar, desfazendo pela fé, se arrepender e tomar posses dos direitos da aliança sobre você. Então, se você perdeu essa preciosidade, você precisa se levantar e orar todos os dias e quebrar as alianças. E a oração que você deve fazer é essa: eu creio que a partir de hoje estou livre de ser uma só carne com alguém que não é meu marido, que não é minha esposa. Eu recebo a libertação de toda a culpa, de toda a condenação por causa dessas alianças e me separo do passado e começo um novo tempo de pureza na minha vida. De um novo tempo, de uma nova fase, de uma nova estação. O beijo também. Entendam sobre isso. O beijo é uma aliança. Por isso que nós ensinamos: o primeiro beijo é no altar, o primeiro beijo é no altar, o primeiro beijo é no altar. Porque é onde que tudo será consumado. Ou seja, portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o seu autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que... Sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou. Santidade é um estilo de vida que começa na maneira de pensar. Assim, reflete-se em como vivemos, falamos, ouvimos, olhamos, nos vestimos e nas companhias que escolhemos. Vocês, porém, são povo escolhido. Então, jovens do Ministério Mudança de Vida, vocês, porém, são jovens escolhidos. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Ou seja, aproveite a sua solteirice, a sua juventude, seja um jovem, viva uma juventude plena, com sabedoria, com temor, e assim você terá um casamento, um futuro pleno, na bênção do Senhor. Ou seja, vocês estão escolhendo hoje para os seus filhos. As escolhas que vocês estão tomando hoje, vocês já estão tomando para os seus filhos. A bispa disse isso numa reunião que ela fez conosco na terça-feira, e eu anotei que eu quero falar isso para você, para vocês que são para os meninos. Meninos, jovens, dentro de vocês tem uma nação. Tem muitas sementes dentro de vocês. E as escolhas que vocês estão fazendo agora está marcando os seus filhos.
está marcando essa nação, está marcando esta semente. Meninas, as escolhas que vocês estão tomando agora está marcando os filhos de vocês. É incrível quando a bispa traz palavras assim. Quando foi aquele tempo da última, no final do ano de 2024, né, nos 52 dias, que veio aquela semana de catarse que foi violento, não foi? Foi incrível as histórias que nós, líderes, em atendimento, histórias que ouvimos. Mulheres que cometeram aborto na sua juventude. Um exemplo, né, foi a própria, ela não está aqui, a Paty. A Paty testemunhou isso, que quando ela era jovem, na idade de vocês, sabe, jovem, namorar, ficar, faz aliança daqui, a mãe do jovem e o jovem levaram ela numa clínica e ali cometeram um aborto. E ela tinha se esquecido daquilo. Mas o mundo espiritual? Não. Porque o sangue tem voz. E nos 52 dias, eu acho que foi no último jejum, 52 dias, quando a bispa trouxe aquela palavra do sangue, o Espírito Santo, ela não se lembrava disso. Naquele dia o Espírito Santo lembrou ela. E ali, naquele dia, o ano passado, ela entendeu por que ela perdeu o filho dela em um acidente de moto. Eu acho que ele tinha, quem sabe, 17, 19 anos? Ele morreu num acidente de moto, ele tinha 17 anos. E naquele culto, o Espírito Santo trouxe à memória dela. Um aborto foi cometido. E no culto, ela teve a mesma dor que ela teve no dia que ela cometeu o aborto. E ela disse em lágrimas, em pânico, porque na hora do culto ela me chamou. Ela disse, pastora, é como se eu sentisse, o bebê estava tentando fugir do alicate. Agora eu sei porque o meu filho morreu tão novo. E essa não tem só essa história, não, tem muitas outras. Eu tenho uma que ela não sabe dizer se foram 3 ou 4 abortos, e quando ela casou, estava com o marido para construir uma família, quando chegava um determinado momento da gestação, o feto não aguentava, o feto morria. E aquilo não parou enquanto o sangue daqueles inocentes não se encerrou. E naquele culto, que foi no mesmo culto, ela me procurou, ela falou, agora eu entendi, porque era para eu ter, se eu não me lembro, se eu não estiver enganada, ela disse, era para eu ter 5 filhos, e hoje eu só tenho 2. Jovens, eu conto isso para te dar temor, para que você entenda, que você tenha essa força de fazer essa risca no chão e dizer não. Eu digo não. Eu digo não para a imoralidade, eu digo não para essa repetição de história. Muitos de vocês estão repetindo comportamentos que não é seu. É dos seus antepassados, é do seu tataravô, do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, da sua mãe. E você está tendo um comportamento que não é seu. Então para. A imoralidade só vai destruir com você. Mas a santidade vai te abençoar tanto, tanto. Leve essa palavra, guarde essa palavra no seu coração.
Toda vez que você for tentado, lembre-se dessa palavra. Abrace a sua Bíblia no momento da tentação. Eu falo isso para muitas pessoas e jovens. No momento da tentação, abrace a sua Bíblia e peça socorro a Deus. Senhor, me socorre, me socorre, me socorre. O ponto é que muitos, no momento da tentação, não pedem ajuda do Senhor, porque tentados todos nós somos, a diferença é que alguns caem e outros não. E vocês, jovens, não podem cair mais nessas coisas, vocês não podem, vocês não têm mais nem esse direito, porque vocês foram comprados por um alto preço. Um alto preço. Guarde a vida de vocês. Guarde a santidade de vocês, a pureza de vocês. Preserve isso e no futuro vocês vão agradecer e não se arrepender. Quando eu entendi sobre essas coisas, confesso que eu quis culpar minha mãe e meu pai. Porque, nossa, poderia ter ensinado, né? Mas eles não tinham, eles não sabiam. Então, eles deram aquilo que eles sabiam. Mas hoje eu tenho a oportunidade de ensinar para os meus filhos e ensinar para os meus filhos espirituais aquilo que não foi me ensinado. E vocês, jovens, vocês estão muito à frente. Quem chegou no ministério agora, os adultos que estão aqui, que são casados, sabem do que eu estou falando. Não é? Se os nossos pais nos tivessem ensinado sobre isso, nos teria poupado de muitas dores, não é? De muito sofrimento. E o que nós estamos fazendo aqui como pais e como igreja e como líderes é poupar vocês de sofrerem. É pouparem vocês da dor, da escolha errada, do caminho errado. Então, em nome de Jesus, pegue essa palavra, guarde no seu coração, pague o preço da santidade, do esperar, do aguardar, e no dia do seu casamento, você vai desfrutar da plenitude do Senhor, da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, coloque-se em pé. Vou até pedir para o Nicolas ficar com esse louvor. Quem é esse? Com seus olhos fechados. Vamos, jovem. Levante-se. Levante-se. Agora, levante-se na vida. Levante-se na sua casa, levante-se nas escolas, levante-se por onde você passa e leve a palavra do Senhor com a sua atitude, com o seu comportamento. Seja aquele jovem que vá contra a cultura, seja aquele jovem que vá contra essas ideologias mentirosas, enganosas. Seja um jovem que condene o mundo. Sabe o jovem que condena o mundo? E aí, seu careta, você não vai beijar não? Não, querido. Eu estou construindo algo que ninguém vai poder tirar de mim. Eu estou construindo o meu futuro e estou construindo o futuro dos meus filhos. Eu estou construindo o futuro de uma nação que está dentro de mim. Não é poderoso isso? É claro que é. E esse poder está sobre você, está sobre a sua vida. Tem uma nação dentro de vocês. Preserve essa nação. Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Decida hoje. Não, eu não vou pegar mais aquele caminho. Eu não vou pegar aquele caminho. Da imoralidade, da bagunça. Não vou.
Eu decido hoje fazer a escolha certa. Eu decido hoje obedecer o Senhor, a palavra do Senhor. Eu decido hoje. Eu decido agora. Fale com o Senhor. Tire esse momento e fale com o Senhor. Você sabe o que acontece com você. Você sabe qual é o erro que você caiu e ainda continua caindo. Você sabe o que acontece quando você está sozinho. Você sabe o que acontece quando você está no seu quarto sozinho. Você sabe. E não é só você que sabe disso. O Senhor Jesus também sabe. E Ele está te dizendo: pare agora. Eu te dou graça. Eu te renovo, eu vou te restituir. Pare agora. Jovens, vamos, se levanta, fala com o Senhor. Levante-se agora, fale com o Senhor. Se arrependa. Talvez você está indo para um caminho de destruição e o Senhor está agora, por amor, te dizendo: pare agora, porque isso vai te destruir. Isso vai destruir com o seu futuro, querido. Vai destruir com os seus filhos. Pare agora. Isso é amor, jovem. Pare de trocar o Senhor Jesus por um Instagram. Pare de trocar o Senhor Jesus por fotos imorais. Pare de trocar o Senhor Jesus por amizades erradas. Pare de trocar o Senhor Jesus por vontades da sua carne. Vamos, pare de trocar o Senhor Jesus por besteiras, por bobagens. Pare de trocar o Senhor Jesus por diversões mundanas, pecaminosas. Pare de trocar o Senhor Jesus por Satanás. Chega de trocar o Senhor Jesus por nada. Não vale a pena. O que vale a pena é viver uma vida santa, íntegra, com temor, na verdade, no caminho, na santidade. Então fala com o Senhor, jovem. Se arrependa, se humilhe. E se você está se sentindo acusado, condenado, levanta a mão. Um líder vai passar, vai orar por você. Não se sinta condenado. A palavra não chega para te condenar. Não, essa palavra chegou para te libertar. Essa palavra não chega para condenar. Nunca que a palavra de Deus chega para nos condenar. Ela chega para nos libertar. Nos libertar, libertar, libertar. E a palavra chegou hoje para te libertar, jovem. Então não se sinta acusado, condenado. Não, seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus da culpa, do medo, da condenação. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Fala com Ele agora. Jesus está passando. Ele está passando, perdoando, curando, restituindo, restaurando, libertando. O Senhor Jesus está passando, restaurando o futuro de vocês. Vamos, jovens, tem um futuro lindo te esperando. Um futuro lindo te esperando. Vá ao encontro deste futuro agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço ao Senhor, vem com fogo, vem com poder, com temor, Senhor, põe temor no coração dos nossos jovens, temor, santidade ao Senhor, temor e santidade ao Senhor. Eu declaro temor e santidade ao Senhor, eu declaro jovens santos, eu declaro jovens puros, eu declaro jovens que temem ao Senhor, eu declaro jovens que vão dar um beijo no altar, que vão esperar no Senhor. Eu declaro jovens corajosos. Eu declaro que os nossos jovens estão condenando o mundo com a atitude, com as escolhas deles agora, em nome do Senhor Jesus.
Vem, Senhor, vem sobre a igreja. Se você é pai, se você é mãe, se você está com seus filhos aqui, abrace os seus filhos, põe a mão na mente dos seus filhos e ore pelo futuro deles agora. Declara: meu filho, minha filha, você terá um futuro glorioso, um futuro poderoso, um futuro santo. Declara sobre os seus filhos santidade, declara sobre os seus filhos temor. Põe temor, Senhor, põe temor. Aos jovens que estão sem os pais, líderes, põe a mão sobre eles, abençoa eles como esse pai espiritual que vocês são, e declara: meu filho, tem uma nação dentro de você, querido, você é poderoso, você é vitorioso. Eu declaro temor sobre a sua vida, eu declaro que você vai construir um futuro, você será próspero em tudo na sua vida, você terá uma família próspera, você terá um casamento próspero, você terá filhos abençoados, saudáveis, você é um vencedor, você terá uma família de vencedores. Ore por eles, abençoa a vida deles, nós abençoamos, Senhor, e declaramos nossos jovens, meu Deus, eles são poderosos, abençoados, cheios do Senhor, eles vão construir, em nome de Jesus. Há uma nação aqui dentro, Senhor, tem uma nação dentro dessa igreja, uma nação poderosa, um povo poderoso, um povo que o Senhor pagou um alto preço. Eu abençoo os nossos jovens, eu abençoo os lares, eu abençoo as famílias e declaro a unção do Senhor. Eu declaro, meu Deus, que nunca mais os nossos jovens vão voltar para lugares que o Senhor os tirou no dia de hoje. Eu declaro jovens livres, que todo ataque contra os jovens, esse ataque, essa frieza, essa escravidão, essa tristeza, essa angústia, essa depressão, essa ansiosidade, em nome do Senhor Jesus, todos os ataques que eles vêm sofrendo na mente, nas escolas, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, um povo se levantou, Senhor, como igreja, nós nos colocamos nessa brecha pelos nossos jovens, nós nos colocamos nessa brecha pelas nossas crianças, estamos nessa brecha, Senhor, guarda eles, guarda os nossos jovens. Fala isso para o Senhor. Eu vou pedir para o Nicolas continuar cantando e você vai dizer para o Senhor como você quer o seu futuro, jovem. Diga para o Senhor agora, como é que você quer o seu futuro, como é que você planeja o seu futuro, o que você quer para o seu futuro. Crianças, diga para o Senhor agora, o que você planeja para o seu futuro, diga a Ele. Minha alma buscava e nada me completava, a tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada, eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava, a tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada, eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim. Prepara um menino assim, eu quero um menino assim, eu quero um menino que teme ao Senhor, eu quero um menino que ame o Senhor, eu quero um menino cheio do Espírito Santo, eu quero um menino, Senhor, que vai ser o meu primeiro namorado, nós vamos nos casar na santidade. Meninos, diga como é que você quer, diga para o Senhor como é que você quer a sua esposa, como que você idealiza ela, como que você vai começar, como que vai ser. Diga para o Senhor como que vai ser o seu futuro, no que você vai trabalhar, o que você vai conquistar, quais são as conquistas que você deseja alcançar, qual profissional você está determinado a se tornar. Diga para o Senhor agora, diga para o Senhor, porque isso está sendo registrado no mundo espiritual. Diga para o Senhor, porque isso está sendo registrado no mundo espiritual.
Como é que você quer seu futuro? Um futuro próspero? Não, jovens, vocês não vão conhecer o divórcio. Vocês não vão conhecer o divórcio, vocês não vão conhecer brigas, vocês não vão conhecer a miséria. Não, os seus filhos não vão ter filhos de outro, eles não terão outros pais, não. Os seus filhos terão você, que é o pai e a mãe. Um casamento puro, santo. Os meninos, eu declaro que vocês serão prósperos, provedores. Eu declaro, meninos, que vocês serão provedores, homens, provedores de seus lares. Homens, provedores dos seus lares. Vocês vão prover o alimento para sua família, para sua esposa. Serão pais extraordinários, pais que temem ao Senhor, pais amorosos, amigos. Eu declaro, meninas, que vocês são doces, amáveis, serão mães incríveis, mães que é a representação do Espírito Santo. Eu declaro um futuro glorioso sobre vocês nesse dia, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por essa reunião. Eu te agradeço, Senhor, eu tenho certeza que muitas chaves, todas essas chaves viraram. E eu vejo, Senhor, eu já vejo jovens condenando o mundo através da atitude, do comportamento. Eu já vejo jovens pregando nas escolas. Eu já vejo jovens pregando nos parques. Eu já vejo os nossos jovens se levantando com autoridade, com poder, condenando o mundo, condenando essa cultura. Eu já vejo, Senhor, os nossos jovens se casando neste altar, dando o primeiro beijo neste altar. Eu já vejo, Senhor, os nossos jovens aqui pregando, louvando, adorando, evangelizando. Eu já vejo, Senhor, eu já vejo os nossos jovens, eu já vejo. E eu ligo esta oração aqui na terra e ligo no céu, para a honra e a glória do nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.